Fala galera, esse é mais um episódio do nosso Papo Empreendedor e hoje vamos trazer uma pessoa aqui que vai ajudar você, que é arquiteto e já entendeu que ser arquiteto também é ser empreendedor, a entender um pouco dessa área do empreendedorismo. Hoje nós vamos conversar com um cara que criou uma marca que provavelmente você já viu por aí, esse símbolo, no Brasil e com certeza no mundo por aí, né? Hoje vamos falar com o criador da Caps Culture, Felipe Guzmão. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para nós é um prazer ter você aqui, contando um pouco da sua experiência. E você pode começar se apresentando, falando quem é você, sua idade, como você entrou nessa área do empreendedorismo. Boa tarde, Brenda. Boa tarde, pessoal do canal Arquicidade. Eu me chamo Felipe, tenho 24 anos. Nasci em Salvador, moro aqui em Conquista já tem muito tempo, minha família é daqui. E assim, o projeto Caps, ele nasceu a partir, na verdade, de uma necessidade em trabalhar com moda, em materializar algo que fosse meu, que eu pudesse ter uma via de comunicação com o mundo. Eu sempre trabalhei com roupa desde os 15 anos, trabalhava em shopping, depois fui para outras lojas comerciais, lojas conceituais e fui me apaixonando cada vez mais por essa questão de roupa, de se vestir bem, de conhecer um pouco sobre tecido, sobre o que é tendência no mundo da moda. E a Cap surgiu a partir de um movimento de resenha que era eu e alguns amigos. Eu trabalhava numa loja na época e aí eu queria sair dessa loja e tal e não sabia o que fazer. E aí comecei a olhar para a loja, na época eu estava cursando odontologia já e era concomitantemente as duas atuações. E aí eu, nessa iniciativa de querer criar algo que fosse meu, onde eu pudesse comunicar com o mundo, algo próprio, eu comecei a pesquisar na loja onde eu trabalhava, que era uma loja quase completa, o que faltava naquela loja. E na época foi no ano de 2016, tem 3 anos, vai fazer 4 já. Eu comecei a olhar, vi que tinha roupa, tinha tudo certinho, tinha a parte de acessórios consolidada, mas tinha uma unidade de produto que faltava naquela loja. E eu, por estar jovem, na época eu tinha 19 anos, sabia justamente o que o pessoal gostava de usar, o que aquele público lá queria ou não, então eu já tinha todo um arcabouço teórico e prático do que eu queria criar. Acabou que se tornou uma coisa totalmente diferente do que eu criei, mas a ideia inicial foi criar uma marca que eu pudesse continuar na mesma convivência que eu tinha com os meus amigos dentro daquela loja, através dos meus produtos. E aí, nessa pesquisa de olhar para a loja o que faltava, eu percebi que faltava bonés. E com esse conhecimento que eu estava ali do nicho na época, eu vi que eram bonés aba reta. Nunca fui um cliente de boné aba reta. Na verdade, quase nunca usei boné na minha vida, mais por brincadeira ou para expor a marca, só que não é um produto que encaixa comigo. Então eu comecei a empreender com um produto que não era usual e bacana para mim. E aí a ideia também de consolidar e acreditar nesse projeto foi o seguinte: tinha um garoto que frequentava a loja onde eu trabalhava e estava em outra moda também, que era a moda do cigarro eletrônico. E aí o pessoal começou a consumir muito esse cigarro eletrônico e tal, ele não tinha nicotina, era mais uma questão de sabor e status. Nessa eu percebi que eu, como vendedor da loja, eu estava gerando dinheiro para uma pessoa que não trabalhava lá. E aí eu comecei a perceber, todo dia eu estou vendendo um cigarro eletrônico para o dono dessa representação, ele representava uma marca. E aí o raciocínio foi basicamente esse. Eu falei, ele compra um cigarro de 30, vende de 60. O rapaz aqui da loja ajuda ele e não cobra nada pela comissão, pela veiculação do produto. Ou seja, quase todo dia eu estava dando R$30 de lucro para esse rapaz que estava vendendo coisas lá na loja, que ele não precisava estar lá para ganhar esse dinheiro. E aí então, no curso de odontologia, eu estava na época bastante
incisivo, assim, estudando muito e atuando muito, eu precisava desse tempo que era me consumido pela loja para que eu tivesse alguma unidade de negócio onde eu conseguisse ganhar no mínimo os mesmos R$30 que esse garoto ganhava e que as próprias lojas vendessem para mim, pessoas que estariam no meu lugar antes fazer o que eu fazia. E aí então veio a ideia de começar com os bonés, que era justamente o produto que estava faltando naquela loja. E aí nessa criação era boné à barreta e tudo. Aí eu comecei a pesquisar o que eu iria fazer para ganhar esses mesmos R$30 e ter um salário equivalente ao que eu tinha de fora daquela loja. Então eu comecei a pesquisar marcas que são como a minha hoje em dia, marcas pequenas, mas que tinham conteúdo, que tinha uma certa visibilidade. Então eu comecei com a representação de bonés. Eu comecei a comprar bonés dessas marcas e comecei a colocar para venda nessa loja onde eu trabalhava. E o projeto começou mais ou menos assim. Eu fiz um orçamento para comprar ali 40, 50 bonés e revender. Tinha que começar com um capital, acho que era um capital de R$2.000 para comprar 40 e poucos bonés, assim, mais preciso. E aí vendendo esses 40 e poucos bonés, eu sei que eu transformava em 4 e pouco. Então eu falei, tá rentável. Eu vou comprar o boné de 50, 45, vou vender de 95, R$100, vou ganhar mais ou menos o que o garoto que estava lá estava ganhando. E nessa eu poderia ganhar tempo para o curso de odontologia, que era a minha prioridade no momento. Aí, nessa procura de marcas e tudo, eu fiz um orçamento, fiz um plano de negócios, tudo muito básico no Word, mas bem organizado apesar de ser básico, e vi se eu comprasse esses bonés, quanto eu teria que gastar e quanto dava para ter de retorno. Só que nessa, para pedir demissão da loja, eu como apaixonado pelas roupas, então quase meu salário todo ia de roupas nessa loja, o que sobrava era muito pouco. Já deixava o salário quase todo lá, Brenda. Aí eu falei, e agora como é que eu vou abrir isso e tal? Eu não vou receber nada para sair daqui, mas preciso sair. Aí procurei minha mãe não tinha dinheiro na época, procurei o próprio dono da loja, falei, e aí, vamos entrar nessa parceria, que eu acho que tem futuro, e ele, vamos e tal, não sei o que, não botou muita fé no negócio na época. No início ninguém bota muita fé no negócio, né? No início ninguém tava botando fé. Só quem tem a ideia. Só quem tem a ideia, é mesmo, quase ninguém acreditou. Aí depois fala, eu sempre acreditei. sempre veio um tapinha nas costas, né? Eu acreditava em você e tal. E nessa daí eu buscando esse dinheiro, não achava financiadores para o projeto, apesar de já estar tudo redondinho, os bonés que eu ia comprar, o que eu ia fazer. Nessa época você já usava a marquinha? Não. Eles ainda não, né? Isso aí eu só tinha um projeto de comprar uns bonés e revender. E aí eu fui pro Instagram, falei, não, o Instagram hoje é um veículo de comunicação aí muito forte e a Caps só existe porque existe o Instagram. Depois é que ela materializou no mundo físico. Mas eu falei, pronto, tem no Instagram, tem no produto, eu já tinha um know-how e um network para poder vender esses produtos. Além da loja que eu trabalhava, tinha algumas outras lojas que eu sempre fui fiel a essas pessoas. Aí, nesse projeto de 2000 e pouco, para transformar em 4, eu comecei a criar a parte da marca agora. Eu tinha feito plano de negócios financeiro e falei, por mais que eu seja um representante de marcas, eram as marcas cariocas, umas marcas paulistas, eu falei, não, eu tenho que ter uma identidade própria para que a minha representação de bonés seja vista não como a representação daquelas marcas, mas como uma empresa bacana que está representando aquelas marcas. E aí naquela loja eu fui pesquisando algo que a ver com bonés, porque o intuito inicial era bonés, e pesquisando comecei a colocar no Google Tradutor a palavra boné, e aí veio várias dicas e escritas, e a que mais me deu afinidade foi essa escrita de hoje, que é a Caps. O som dela é parecido com o inglês, que é C-A-P-S, mas a língua dela mesmo é sueca, porque eu quis associar também uma escrita bacana. Além de ter uma pronúncia gostosa de se ouvir e falar, eu também queria algo que fosse bacana visualmente. E aí no início ia ser só Caps, meu interesse maior era ser só Caps.
Aí eu fui criar um Instagram, na hora que eu botei pra botar o usuário lá, Caps, já tinha. Na hora que eu olho no perfil, uma mulher lá que já tinha largado o Instagram e tal, mandei mensagem pra ela, não consegui retorno, falei, eu te dou, eu compro sua conta e tal, não tinha nem dinheiro, né? Mas se ela desse um jeito lá, tinha ousadia. E aí é uma frase que eu costumo dizer até hoje, pra não se importar com o dinheiro, quando você planeja e você mentaliza na sua cabeça o que você quer e traz para um papel ou para uma planilha, o próprio mundo, acho que o próprio universo ou Deus, na linguagem das pessoas aí, né, de cada crédulo, vai fazer a função de encaminhar isso para você. Então eu comecei com um plano de negócios. O primeiro erro foi que ninguém tinha dinheiro para financiar o projeto, nem minha mãe, e essa era a única pessoa que eu sabia que realmente não tinha, apesar de acreditar em mim. Amigos assim não acreditavam no projeto. E aí nessa criação e identificação da marca veio o Caps, o Instagram não tinha disponível, e aí eu falei, poxa, mais uma barreira aí agora para criar um negócio. Além de eu não ter o dinheiro, o nome que eu tinha apaixonado não está disponível. Aí eu fui caindo nessa questão de enfraquecer o psicológico e tal, e fui deixando passar. Comecei a procurar o dinheiro de forma mais passiva e não como eu estava empolgado antes. E a marca também eu não sabia mais por onde começar a minha pesquisa e por onde encontrar um nome que fosse bacana como é o da Caps. Aí deixei o projeto em stand-by, isso ainda era no ano de 2015, no final de 2015, e quando deu 2016, nessa virada de um ano para o outro, eu fui para Barra Grande, a primeira vez com um amigo meu, Fred, até mandar um abraço para ele, que ele é sem condições, ele até cantou também, Fred Sampaio, né? Isso, um bom case para trocar uma ideia, falar sobre esse conjunto que é Fred Sampaio na música e na espiritualidade. Aí a gente viajou junto para conhecer Barra Grande. Não, na verdade eu já conhecia Barra Grande, mas eu queria conhecer o DJ que estava famoso na época. Na verdade ele estava entrando no sucesso, que era Vintage Culture. E aí eu era apaixonado por ele, na loja eu só colocava para tocar isso, era o tempo todo Vintage, o eletrônico e não sei o que. E aí quando eu fui para Barra Grande, eu fui para uma festa pequena que ele tocou. E assim, teve muita proximidade com um artista que eu desejava e achava bacana a essência dele na época. Nessa daí, eu tirei uma foto, uma selfie na festa, foi uma festa maravilhosa, assim. Tirei uma selfie em frente ao palco e ele viu que eu tirei a selfie. E aí ele olhou e fez pose pra selfie. Aí ficou com aquilo encarnado na cabeça, eu falei, pô, eu vou criar essa parada, essa marca aí, vou dar um boné pra ele. E aí aquilo reacendeu a chama de novo, apesar de não saber nem o nome e não saber também nem cadê o dinheiro para criar isso. Tanto que a gente não tinha dinheiro, a gente foi pro Réveillon após, a gente foi dia 2 de janeiro. E aí quando eu voltei, quis bater na tecla de novo, porque Vintage foi um novo combustível para minha vida nessa criação. E eu falei, pronto, Caps o quê? Caps Culture. E aí combinava perfeitamente, porque era cultura de bonés. E aí no começo eu tive um certo resquício e tal de um nome composto, só que aí eu comecei a associar a marcas europeias, tipo Dolce & Gabbana, algumas marcas assim que tem nome composto e que davam um soar do nome bastante imponente. Aí eu olhei no Instagram, Caps Culture, logicamente tinha disponível, e eu ia começar com a marca que era de bonés, na verdade representar bonés, e aí encaixei uma cultura de bonés onde eu pudesse vender o que eu queria. Aí a criação do símbolo também foi um símbolo que me deu muito trabalho pós-criado, não na criação. Tinha um amigo meu que tinha um boné da Nike, de uma linha da Nike de skate, e aí tinha um símbolo parecido com a mãozinha que a gente utiliza até hoje. Nessa eu mandei para um design, que era design da loja onde eu trabalhava, e pedi um favor, questão de falta de capital, né, para abrir a empresa. Aí pedi um favor, ele fez essa primeira logomarca aí que ficou até hoje. E aí a gente deu início ao processo de criação da rede social. Tinha uma logomarca, tinha um nome, tinha um perfil, só faltava o que agora? Os produtos. Aí eu encontrei um amigo, que a mãe dele morava na Inglaterra, e ele foi o meu primeiro sócio. Gosto muito dele.
Aí a mãe dele morava na Inglaterra, na época mandou um iPhone 6S para ele, era a novidade assim do momento, e ele se dispôs a vender esse iPhone 6S por 2.000 e poucos reais e batia justamente o dinheiro onde eu precisava para comprar os primeiros bonés. E aí a marca começou assim, através dessa cultura de representar bonés até chegar a criar os meus próprios bonés. Então provavelmente o pessoal já viu vários bonés com essa marca aí. Instagram, na cidade afora. Inclusive tem várias fotos de pessoas em outros lugares, outros países, né? Que visitam aí, levam o símbolo da Caps, né? Tem várias fotografias por aí. Graças a Deus isso aí é um bom feedback para mim de quem é Felipe, que é a minha pessoa, porque a marca e o nome ainda não tinha a força que tem de um cliente achar status vestir, porque eu acho que a moda tem muito isso, de você vestir uma marca que é um complemento da sua personalidade, dos seus traços de vida. E na época a Caps não era um status ainda para você vestir aqui na cidade. As pessoas levavam porque eu comecei a vender para os meus amigos e amigos que têm um nível cultural mais elevado, que têm uma condição financeira melhor, e eles na viagem sempre faziam esse trabalho gratuito para mim. Compravam os bonés na minha mão, eu nem dava para eles, né? Eles compravam para ajudar e tal, e ver o movimento crescer, até porque era uma cultura. E aí quando chegava num restaurante na Europa ou nos Estados Unidos, em algum lugar, eles faziam questão, como fazem até hoje, de expor a marca e me ajudar nessa publicidade que é feita através dos clientes. Até hoje eu permaneço com isso, então por mais que é uma marca conceitual, que tem coleções e linhas, eu sempre tento deixar essa informalidade próxima da marca e do público, para que não se distancie e não perca essa energia bacana do atendimento e do produto, tá enraizado todo esse conceito. Quem conhece a Caps sabe que a marca e o meio ambiente caminham de mãos dadas, com peças ecológicas feitas com materiais reciclados. O que te levou a desenvolver produtos desse tipo? E conta um pouco dessa história de como que a Caps é sustentável, por que ela é sustentável? Assim, para ser sincero, eu caí na sustentabilidade ao acaso. Eu já estava consolidado com os bonés e tudo. E aí então eu já tinha um segundo sócio, a gente partiu para São Paulo para crescer a marca, fazendo camisas e tentar fazer o que pudesse na época com fornecedores de São Paulo, porque até então eu estava trabalhando só com bonés e tinha um fornecedor único que produzia o boné no estilo que eu queria e era só isso. Aí a questão da sustentabilidade foi quando a gente chegou em São Paulo, numa feira de couro que tinha lá, a gente encontrou umas carteiras, massa, encontramos bastante fabricante assim para crescer a marca, quase poucos a gente utilizou porque é um universo de compra muito grande. E nesse stand das carteiras tinha uma ararazinha lá, parecida com essa aqui, só que móvel, onde tinha umas camisas de uma malha que eu utilizava. E eu era cliente de uma marca, ainda sou na verdade. E essa malha era a malha que mais me atraía como cliente. Era uma malha gostosa e tudo, e o estilo que aquela marca materializava camisas nessa malha me atraía demais. E eu sempre trabalhei com roupa para comprar roupas, né? O meu ideal era esse, para sobreviver e comprar roupas. E aí nessa questão, quando eu cheguei nesse stand, eu estava negociando carteiras, né, de couro. E aí eu vi essa arara lá. E cheguei pro dono do stand e me identifiquei e tal, falei que estava comprando algumas carteiras com eles e queria saber se aquelas blusas que estavam expostas ali fazia parte da produção deles, porque não tinha nada a ver carteira de couro com blusa lá num stand que era só de couro. Aí ele falou, não, é de um filho meu e a gente trouxe aqui pra expor e tal, mas como ele viu que não era concorrência, que eu era um garoto da Bahia e tal, ele me passou o contato, e esse contato era no Rio de Janeiro. Aí a gente olhou para meu sócio a gente olhou um pro outro, eu e meu sócio, e eu falei, pô, esse sempre foi o produto que eu desejei, sem nem saber de onde ele vinha e como ele era produzido. Aí ele me passou o contato do dono da fábrica, que por sinal depois eu descobri muita afinidade com esse dono da fábrica, ele é até aqui da região, foi morar no Rio de Janeiro há 30 anos mais ou menos e consolidou essa fábrica lá.
eu entrei em contato com ele e por coincidência a camisa que eu estava vestido era da marca que eu consumia e era do tecido reciclado e era do fabricante que era do Rio de Janeiro. Aí eu mandei uma foto assim, eu me lembro até hoje, segurando a camisa para o gerente da fábrica e perguntei, vocês produzem essa camisa aí? Aí nessa eu já me posicionei melhor, porque eu falei que eu estava numa feira de couros, então me posicionei como empresário, né? Como um dono de uma marca. Aí troquei uma ideia bacana, ele falou, não, a gente produz isso e mais um bocado de coisa aqui, venha fazer uma visita. Isso eu acho que era sexta-feira, eu tinha que voltar para a Conquista domingo, então só tinha um sábado para ir no Rio de Janeiro. Aí a gente pegou o carro e foi, a gente foi de carro daqui para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro e depois voltamos. Aí quando a gente chegou lá eu falei, pronto, encontrei a galinha dos ovos de ouro para minha marca. Porque era um produto que era de qualidade, era um produto que era fabricado sem erros e o melhor de tudo, tinha a questão da sustentabilidade, que o produto era feito com algodão comum inserido de garrafa PET numa fibra de poliéster que eles faziam. Então, pegava a garrafa PET, criava uma fibra, juntava com algodão e criava um tecido. Nisso vinha um produto equilibrado para ser vendido. E aí, permeando por esse universo da moda, em São Paulo e no Rio de Janeiro, pesquisando, olhando marcas, e a marca que eu já consumia tinha esse viés ecológico, eu falei, pronto, isso é o futuro da moda e de vários outros segmentos de mercado, que na verdade já é o presente, porque já trabalham com isso. Pode ser o futuro para a Conquista, mas lá no Sudeste já é algo indiscutível. E aí nessa questão da sustentabilidade eu comecei a me apegar a esses valores. Apesar de que eu falo sem papa na língua nenhuma, isso ainda não é valorizado aqui em Conquista. Na Bahia muito menos, não sei se pela nossa cidade ainda não ter tanto problema climático, não ter oceano sujo, isso não é ainda bem aceito aqui. Mas eu já queria plantar algo que eu sabia que era o futuro, mas que era o presente. Então eu comecei a me antenar nesses valores. Aí a partir dessas camisas eu comecei a procurar todo tipo de produto que fosse equilibrado ou que fosse sustentável, desde a matéria-prima ou do modo de confecção desses produtos. E aí eu comecei a achar as camisas, eu comecei a achar café, eu comecei a achar canudos de metal, comecei a achar granola. E aí eu percebi que eu não estava criando só uma marca de roupa, que eu não estava consolidando, que eu estava criando esse conceito sustentável. Aí comecei a achar blusas de algodão orgânico e fui me interessando pela área. E aí passei a perceber que se eu fosse um vendedor disso, eu estaria vendendo algo equilibrado para os meus clientes e estaria fazendo bem para o meio ambiente. E aí isso me trouxe uma certa paixão, uma certa afinidade, indiscutivelmente pela qualidade do produto também. E aí passando essas questões de produto, como eu citei granola, café, até os móveis aqui da loja, eu consegui aplicar esse conceito de reutilização, de ideia sustentável. É até um tema bom para vocês da arquitetura, que esses bancos que a gente está sentado, alguns outros móveis que estão na loja, eu reaproveitei metais de serralheria e reutilizei a matéria-prima. Então eles estavam lá jogados, ao invés de reciclar e transformar ele numa liga metálica, eu reutilizei e construí os móveis. Então, e aí, enfim, a arquitetura daqui, você que também teve a ideia... Eu que fiz toda a ideia arquitetônica daqui, tanto os móveis quanto não chega a ser um projeto arquitetônico, mas um projeto de design de interiores. Então foi todo desenhado por mim e por Canan, que é o design daqui. Tudo que eu tenho na cabeça, eu passo para uma folha de caderno e ele consegue materializar no computador, que hoje é PDF, hoje é CorelDRAW, hoje é Photoshop para comunicar com o mundo. E aí a gente começou a ter essa ideia de não ser só roupas e não ser algo sujo, e sim algo equilibrado. Aí por um exemplo grande disso é que os chinelos que a gente fabrica, ele é extremamente danoso para o meio ambiente. Ele é fabricado no Rio Grande do Sul, a borracha é extraída de forma industrial, a mão de obra é barata, é um produto barato para eles fabricarem, mas eles passam para a gente de um valor comum de mercado, e quando chega aqui eu tenho um produto sujo, mas de boa qualidade. Sujo que eu digo é a matéria-prima, levando esses conceitos. E aí eu comecei a criar embalagens com essa reutilização, com essa
associação de restos de matéria-prima para equilibrar o produto. Então, quando um cliente vem aqui na loja e não compra uma camisa ecológica ou um café, uma granola, ele pode levar um chinelo onde a embalagem do produto vai dar esse ar equilibrado para ele e se torna um produto sustentável. Outro exemplo que tem de sustentabilidade são as camisas de linho que a gente fabrica aqui em Conquista, e o linho está muito na moda. Quando um cliente ouve a palavra linho, ele já se interessa de forma mais fácil pelo produto. Só que o linho natural hoje ele é mais raro e é muito caro para você conseguir. Então a indústria de tecidos aí lançou o linho sintético. O linho sintético, pelo próprio nome já diz que é algo industrial pesado. Ele vem de um poliéster que não tem a ver com reciclagem, né? É oriundo do petróleo, como a garrafa plástica, o linho sintético também. E eu me perguntei como trabalhar com um produto de linho sintético, porque eu precisava do termo linho para trabalhar, onde fosse um produto equilibrado, como o chinelo estava conseguindo fazer. Aí eu passei a pensar na questão da produção, pois para produzir uma camisa social em São Paulo com mão de obra escrava, entre aspas, é muito barato. Quando eu produzo essas camisas aqui em Conquista e valorizo duas costureiras que são mais idosas e trabalham mão a mão, camisa por camisa, passa a se tornar um produto mais equilibrado, porque aí eu estou valorizando a economia circular da região. E aí é um produto com a matéria-prima suja, novamente entre aspas, mas que o processo de fabricação dele o torna um produto sustentável para ser comercializado. E as sobras também são utilizadas para criar embalagem e outras camisas. A sustentabilidade veio mais ou menos desse quesito aí. Muita gente não sabe do que se trata o minimalismo. Explica um pouco para quem está assistindo qual é a proposta dessa cultura e como você implantou na Caps. O minimalismo, até onde a minha opinião vai e o meu conhecimento chega, é um estilo de vida. E é um estilo de vida na questão do consumo. Ele, por definição, é uma diminuição no consumo, seja de qual for o item que você esteja consumindo, para que você adquira só o que você precisa. Então eu comecei a ver documentários na internet, tem vários, no YouTube tem vários, e vi alguns livros, vi obras artísticas minimalistas e comecei a falar, já trabalho com sustentabilidade, já trabalho com uma mão de obra artesanal, pode ser que tenha mais um conceito aí bacana que é o minimalismo. Então o minimalismo ele é essa pegada de você consumir só o necessário para a sua subsistência. São pessoas que têm 2, 3 camisas, seja uma para ficar dentro de casa, uma para trabalhar em uma situação atípica. É uma pessoa que tem 1 ou 2 pares de tênis, é uma pessoa que não tem carro, a base do minimalismo é isso. E aí eles têm esse conceito também que é um pouco clichê, que costuma falar que menos é mais. Uhum. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí. O minimalismo é uma tendência na Europa, vejo pouco sobre ele aqui no Brasil. E nessa daí eu comecei a pensar, o trabalho com sustentabilidade, querendo ou não, é reduzir o impacto no meio ambiente. Eu trabalho com artesanato, então é redução de impacto e valorização da mão de obra. Se eu aplicar o minimalismo nessa veia da marca, eu vou estar mais uma vez aí evitando o consumo excessivo e equilibrando toda a atmosfera da marca. Então foi aí que veio a ideia de trabalhar com minimalismo. Quando eu trago ele para o mundo da moda, ele é mais atuante no mundo das artes e no mundo assim, do lifestyle mesmo, mas no mundo da moda produzir o necessário e vender o necessário. Então, quando eu trabalho com minimalismo em roupas, é uma produção consciente. E quando eu trabalho nele nos quadros, realmente eu fixo essa ideia de menos é mais. São desenhos baseados em linhas, em algo abstrato, mas que querendo ou não passam uma mensagem bem fixa para o telespectador. Não são artes abstratas com múltiplas interpretações. É uma arte abstrata com pouco conteúdo, mas que passa uma visão concreta do que você quer dizer ali, seja numa camisa, seja num quadro ou no seu estilo. Então eu costumo brincar
que eu desejo que os meus clientes sejam minimalistas, porque eu sou. Quem me vê andando assim nas ruas sabe que eu estou basicamente sempre com a mesma camisa básica, 1 ou 2 calças para sair, 1 ou 2 tênis para utilizar, seja um para o esporte, um outro para sair. E aí quando eu inseri o minimalismo na Caps, que é esse conceito, né, do consumo apenas do necessário, eu percebi que na moda já existia algo parecido com isso, que se chama slow fashion. É um movimento de repúdio ou que vai de encontro ao fast fashion, que é mais conhecido. Fast fashion são essas lojas de departamento que trabalham com vendas de roupa em coleção por coleção. É uma venda de roupa que você compra a blusa amanhã, daqui 3 meses ela já pode ser comprada outra totalmente diferente, porque a tendência do fast fashion muda muito rápido. E aí eu falei, eu vou contrapor toda essa ideia aí e vou trabalhar com slow fashion aplicado ao minimalismo. Então eu vou produzir pouco, eu vou produzir o necessário e eu vou tentar vender de forma devagar. Parece até hipocrisia ou inconsistente, mas quando eu vendo uma peça aqui para um cliente, eu peço que a peça dure muito e que ele só retorne daqui 1 ano para comprar uma peça similar, porque senão eu vou estar vendendo uma hipocrisia. Apesar de que todo empresário, todo comerciante precisa vender para que a empresa cresça ou que para no mínimo a empresa pague as contas. Só que relacionado com o termo vendas também, eu passei a entender que a gente não vende um produto, a gente vende um conceito, a gente vende uma história ou a gente vende a resolução de um problema, né, para o cliente. E aí eu comecei sempre a enraizar nessas questões de um produto ecológico, de um produto que é feito devagar, de um produto que é feito valorizando, vai durar mais, vai valorizar a mão de obra. Então eu consegui encaixar esse termo do minimalismo. O minimalismo está muito presente aqui nos quadros. Eu faço algumas obras junto com o design e a gente trabalha sempre com essa linha de linhas. Então nossas artes são todas baseadas em linhas e a gente também materializa essas artes nas camisas. A gente vê muito no Instagram da Caps falando sobre valores, pensar positivo, respeito, fé. Qual a importância desses valores no dia a dia que você acredita dos seus clientes ou de uma pessoa? Isso aí foi uma coleção que eu criei. Hoje eu trabalho com 2 linhas que são atemporais. É a linha ecológica, de produtos que já vêm de fábrica com esse ideal sustentável, como um canudo de aço ou uma camisa de algodão reciclado ou algodão orgânico. E trabalho com a linha Reuse, que é uma linha que eu faço de reutilização de matéria-prima. Eu pego um resto de um tecido e faço uma embalagem, eu pego uma camisa que era de inverno e boto pro verão, cortando as mangas, eu reutilizo a matéria-prima, que foi a questão dos móveis. Isso na moda tem um termo que chama upcycling, que é reutilização de matéria-prima de forma criativa. Isso eu aprendi com a marca de Fortaleza, que eles aproveitavam aqueles parapentes, aqueles esportes aquáticos, mas que estava inserido com voar, com essa questão de oceano e tal, e aí eles pegavam essas lonas que sobravam de parapentes que furava, que não servia mais para a prática do esporte, e transformavam em casacos. E aí então eu aprendi o que era esse conceito do upcycling e criei uma linha baseada nisso. Já essas palavras que você comentou é de uma coleção que ela tem início, meio e fim em todas as marcas, ou pelo menos ficar em segundo plano. E aí tinha uma época da minha vida que eu ainda estava nos bonés e tal. Aí minha mãe tinha me dado uma moto e eu tava assim com a vida redonda, como o pessoal fala, os bonés vendendo certo, eu tava com a vida pessoal atlética bacana, alimentação, tava tudo assim em perfeita harmonia. Só a única coisa que não tava era a moto. E aí eu ia para casa dos clientes, fazia entrega e a moto quebrava na porta da casa dos clientes. E aí naquela situação ali de eu me achar envergonhado, eu chegava, na época eu tava morando com minha mãe, eu chegava em casa reclamando, falando vários palavrões e falando, pô e tal, passei a maior vergonha na frente do cliente, não sei o que. Aí minha mãe chegou pra mim e falou bem assim, véi, olha sua vida, como é que tá. Há poucos meses atrás você não tinha nem a moto, há poucos meses atrás você não tava nem com o seu próprio negócio, apesar de que na época era tratado como uma brincadeira assim, de sobrevivência e tal, e de estilo.
Então acho que você tem uma boa vida. Ela falou desse jeito pra mim, eu tava entrando no banheiro. Aí eu falei, porra, boa vida. Aí tentei enraizar isso de novo em mim e na marca. Aí eu criei a coleção que se chama Good Life. Tatuei isso no meu corpo para que eu nunca mais esquecesse disso, de que apesar de todas as adversidades e dificuldades que nós enxergamos, o mundo é muito mais do que a gente enxerga. E a pessoa que está de fora da bolha consegue enxergar muito melhor que a gente, muitas das vezes. E aí nessa questão do Good Life, dessas palavras como pense positivo, força, fé, quando eu parei de analisar o viés da moto quebrando e vi todos os outros viés que estavam bons na minha vida, eu falei, porra, velho, realmente eu tenho uma ótima vida e uma vida que está evoluindo e crescendo. Aí eu falei, pronto, Good Life. E aí eu comecei a pensar e raciocinar quais eram as palavras que mais me tocavam naquele momento ou que eu falava espontaneamente. Alguém me contava um problema, eu falava, não, pense positivo, que era o que eu fazia na época, ainda faço. Mas naquela época estava muito mais enraizado em mim. E aí essa questão das palavras veio para que eu pudesse cultivar isso na marca, que eu falo que é o meu canal de comunicação com o mundo, cultivar esses valores. Eu estava tentando vender uma bermuda que não se chamasse bermuda, e sim conhecimento. E aí eu colocava aí um pouco sobre conhecimento na etiqueta, eu colocava um pouco sobre conhecimento no bolso, e aí os produtos que eu ia fazendo, eu ia colocando cada uma dessas palavras para veicular os produtos e, mais uma vez, não vender um produto, e sim vender uma ideia, um conceito. E aí eu comecei a cultivar essas palavras e enraizar nelas e ficou bem fixo esse conceito da Caps, do Good Life, que são palavras e propósitos para serem cultivados em prol de uma boa vida. Então, no fim, a Caps acabou que se transformou em tudo que é seus valores é transferido para a sua marca, né? Isso. E você transfere isso para os seus clientes. Para os meus clientes, para os meus amigos. Eu costumo falar que eu não vendo só para clientes, né? Eu comecei vendendo para amigos, comecei vendendo para apoiadores, os clientes vieram depois. Então, tudo deve-se ao fato de eu conseguir socializar e ter essa relação social positiva. E aí realmente a Caps é isso. Tanto que eu já pensei em não seguir mais com o projeto em várias áreas de atuação dele. E aí minha mãe sempre fala, e pessoas próximas falam, as pessoas que aqui trabalham, amigos, falam, você não pode sair da Caps, não pode vender, não pode deixar de atuar nela, porque ela é a sua essência. E ela já é você, né? Você é a Caps, a Caps é você. E eu sou ela, então se eu saísse, ia desvincular, ia descaracterizar toda essa energia. Por isso eu gosto muito da Caps, porque ela me dá liberdade de comunicar com o mundo da forma como eu acho bacana. Eu consigo adquirir uma licença artística pelo fato de fazer quadros, de fazer roupas e de estampar artes em produtos e textos, para poder comunicar da forma como eu acho bacana, que o curso de odontologia não provia tanto, era algo mais tradicional, algo mais centrado, que também tem um viés empreendedor, já que a gente está falando de um canal de empreendedorismo, de temas de empreender, a odontologia também tem muito do empreendedorismo, mas a forma de materialização dela com o mundo não permitiu tanto quanto a Caps permitiu para mim. E hoje qual é a importância do Instagram para a Caps? Eu acho que até o momento o Instagram ainda é tudo para a Caps, ou pelo menos grande parte dela, porque é uma plataforma social que é de muito baixo custo e de fácil acesso para todo mundo. Se eu não me engano, são 130 milhões de brasileiros no Facebook e um pouco menos no Instagram. Então, se a gente for ver hoje, a grande maioria das pessoas gastam mais tempo no celular, no Facebook e no Instagram do que na própria vida real. Então hoje é uma transição muito grande de vida material física para uma vida virtual. E a Caps começou no Instagram, né? Depois que ela veio para a parte física. Né? Isso, começou no Instagram e a parte física que ela atuava era em lojas multimarcas. Eu, como trabalhava em loja a época toda, eu tinha esse poder de conseguir inserir ela em outras lojas. Lojas de Brumado, que é a cidade circunvizinha daqui, lojas no centro. Só que até hoje o Instagram é onde eu consigo comunicar de forma clara e sucinta com os clientes e amigos. Né? O outdoor não é mais
forte, o Facebook não é tão forte para o meu nicho de clientes, mas o Facebook ainda é preponderante em vários segmentos, pelo meu entendimento. E o Instagram ainda é assim, a grande levada da Caps, porque ele converte marketing, visibilidade e vendas para a loja física, para o site ou para outras lojas. Então o Instagram é um grande canal de comunicação. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu abri uma foto da Caps foi uma legenda que você colocou anunciando uma camisa. Eu achei muito interessante, por exemplo, a forma de você anunciar um produto contando uma história. E não só anunciando um produto com as suas características técnicas, né? Eu vou até ler essa legenda aqui, que foi uma camisa que Felipe Martins estava vestido, inclusive Sim. É nosso amigo do CrossFit, né? Massa, também sou do Cross aí. Felipe e Duda, e aí vocês contaram a história deles para mostrar a camiseta. Isso. Eu vou ler um pouco dessa legenda aqui para o pessoal ver que legenda é essa. Ele colocou assim: esse é Felipe Martins, nosso amigo, empreendedor, atleta de CrossFit, Jiu-Jitsu e futevôlei. Sua escolha pela TX Eco N3 nessa ocasião foi por querer vestir algo confortável sem abrir mão do estilo. Lipe é casado com Duda e juntos cuidam e fazem esporte com a Zara. O casal aproveitou as férias fora de época para fazer um pit stop na Europa e a primeira parada foi Barcelona. Isso é Caps pelo mundo. Então eu achei muito interessante a forma de você contar a história, uma história para apresentar uma camisa. Qual a diferença que isso faz para você? Isso aí veio de várias experiências técnicas, profissionais e pessoais que eu tenho na minha vida. Como eu falei, acho que no meio do nosso bate-papo, hoje não se vende mais produto. Pelo menos a minha realidade é essa. Você se vende através de um conceito, através de um tipo de produção, através de uma história. E casos desse como o de Felipe, tem muitos aí no Instagram da Caps. Eu sempre estou tentando postar isso por alguns quesitos que eu não vou saber citar a dedo aqui, mas algum desses são a questão de você trabalhar primeiro um conceito para depois apresentar um produto. Então, Felipe é um cliente que tem conteúdo e que é próximo da marca, que me permitiu fazer isso. E a questão de passar esse feedback para a sociedade de que realmente a marca é utilizada por pessoas normais, por pessoas que estão próximas da gente. Eu acho que o mundo da moda mudou muito de décadas para cá. Antigamente chegava a Chanel, a Prada e fazia um desfile no castelo e falava ao mundo: vocês vão utilizar isso daqui agora, todo mundo vai querer consumir isso ou coisas similares a isso. E hoje quem está ditando o que vai ser consumido não somos mais nós produtores, são os clientes. Então o cliente é que dá o termômetro da estampa ser produzida. Eu costumo fazer isso na Caps da seguinte forma: na via física eu produzo os quadros. Quando um cliente chega na loja física, que é aqui estamos, e elogia um quadro ou presta atenção num quadro, eu já estou tendo um termômetro do que ele quer utilizar. Pode não ser um quadro para a sala dele, mas aquela imagem, aquela arte ali ele gostou, então eu posso associar ela numa camisa, numa caneca, em vários meios de materialização ali que a arte me permite utilizar. E o outro viés disso é isso em relação às marcas que antes ditavam a tendência. Hoje é o público que dita a tendência e um quadro é um artifício que eu utilizo para saber se o cliente vai gostar de algo X ou Y. E o Instagram, que a gente já comentou sobre o Instagram, então eu chego no Instagram e vou soltando algumas iscas para os consumidores e para os termômetros. Solto uma estampa, solto uma arte, solto uma camisa num mockup. Um mockup é um test drive seja de um sorriso, seja de uma camisa, de uma parede, digamos assim, para você tentar apresentar para o seu cliente algo mais próximo do real possível, para que ele tenha uma noção de como vai ficar e se ele vai querer consumir aquilo ou não. Então eu chego nesses mockups para saber o que os meus clientes querem. E Felipe foi um cliente que elogiou um mockup dessa camisa. Então quando eu materializei a camisa, ele já tinha gostado da camisa e adquiriu a camisa. E aí nessa questão da legenda eu consegui aproximar a personificação de um cliente com a marca, que antes era distante do público. Ela ditava a tendência,
ficava nas revistas, na Vogue, nos desfiles de moda, e aquilo era algo que não era consumível pelos clientes. Com o advento das redes sociais e essa interação, essa quebra de barreira geográfica, os clientes passaram a ditar a própria moda, e hoje as marcas produzem o que os clientes querem, não o que elas desejam. Eu vejo muito essa questão de legenda associando à arquitetura, né? Muitos arquitetos, por exemplo, vai postar uma foto de um ambiente, aí descreve elementos técnicos, por exemplo, utilização de concreto, iluminação quente, temperatura de cor, ao invés de falar do cliente que está utilizando aquele ambiente, falar da vida do cliente, que ele era, por exemplo, um casal, que precisava daquilo para o seu estilo de vida. Isso eu acho que aproxima muito mais de quem está lendo do que você colocar informações técnicas ali, né? Porque isso abre para todo telespectador, para todo leitor. Quando você coloca só informação técnica sobre o seu ramo, sobre o seu segmento, isso trava. Um leitor da área de arquitetura não vai conseguir ler e interpretar bem uma camisa onde eu colocasse a informação da composição do tecido. A não ser que aquilo seja um artifício para eu personificar e encostar mais no cliente. Por exemplo, quando eu digo que uma camisa é composta de algodão mais uma fibra de garrafa PET reciclada, isso é uma informação interessante para o meu cliente ler e consumir, né? E aí eu penso dessa forma, você trazer um conteúdo ali pessoal para o seu marketing, para a sua divulgação, para que isso se aproxime do consumidor e não algo técnico que não vai fazer ele se ter afinidade, né, com o que você está vendendo ou expondo ou servindo. Recentemente você postou no seu Instagram uma marca que copiou uma peça da Kepis. Como você enxerga um acontecimento como esse? Porque, de certa forma, isso é um indicador de um trabalho bem feito. Como é que você lidou com essa situação? Primeiro eu queria falar que eu fiz isso de postar e expor essa cópia porque eu estava buscando engajamento e interação na minha rede social, não porque eu queria degrenir o trabalho de uma pessoa que fez a minha cópia, mas ela própria já se degreniu e a minha exposição também só fez alavancar um pouco isso, né? E eu tratei dessa forma justamente para consolidar o meu trabalho que estava sendo bem feito e para gerar engajamento na rede social, porque a gente sabe que o Instagram hoje, pelo menos na minha visão, é uma rede social que você precisa estar tendo comentários, você precisa estar tendo curtida, você precisa estar tendo compartilhamento. Então eu fiz isso não para acabar com o trabalho de ninguém, porque eu acho que não tem concorrência. Quando eu criar outra camisa, a pessoa copiar de novo, ela vai estar um passo atrás novamente, outra pessoa, não que seja essa marca. Então sempre alguém vai estar sendo vanguardista e alguém sempre recebendo algo pronto para tentar materializar. Eu fiz isso por questões de engajamento em rede social, tanto que depois eu excluí, pois já tinha dado todo o engajamento que eu precisava. Para finalizar, qual é a dica que você daria para um grande amigo que está começando a empreender? E qual assim, você acha que é o principal erro de quem está começando? Eu acho que é a desistência, porque problemas eu passo diariamente, hora após hora, até pelo fato de que o mundo está sendo ocupado agora por pessoas jovens empreendedoras, e que não temos professores da nossa geração para falar com muito embasamento. A gente tem professores mais velhos que tentaram se atualizar, na verdade se atualizaram para passar um conteúdo de empreender para a gente. Só que nós que somos dessa geração, né, tem livros que falam aí que acho que de 2000 para cá, que são os novos milênios, são pessoas que já são autodidatas, que já tinham YouTube, que já tinham computador, que o sistema de ensino mais não é tão eficaz para essas pessoas, ela aprende o que ela quer. É o fato de não desistir, porque hoje a gente tem problema em todos os segmentos. Queria dizer também que os problemas são criados por nós, seja da empresa ou da vida pessoal, mas que o poder de fazer dar certo e não dar certo, aqueles que desistiram e caíram no esquecimento, eu acho que é a persistência. Se for levar em dado técnico aí, geralmente a grande maioria das empresas no Brasil que abrem CNPJ fecham antes dos 5 anos. Eu estou entrando pro 4º ano aí. Tô vencendo essa barreira aí. Tô vencendo essa primeira barreira. Mas nesses 3 anos e tanto aí de trabalho, eu já pensei em desistir
milhões de vezes. Não desistir de trabalhar ou de crescer na vida, porque eu acho que isso é uma coisa que tanto nasce com as pessoas, como também pode ser adquirida, esse ânimo e esse gás por empreender. Não empreender financeiramente, mas empreender ideologicamente. É não desistir, porque a barreira sempre vai ser encontrada e a capacidade de um bom negócio para um negócio que não deu certo é a questão da resiliência e da persistência, que já é um clichê, mas nem todo mundo consegue passar por esse clichê de forma bacana. Empreendedorismo parece que é o chama para problema, né? Então se você desistir no primeiro... Tanto que eu falo que eu sou empreendedor por obrigação. Eu queria estar nessa parte artística, eu queria estar desenvolvendo coleções com tranquilidade, sabendo, nossa, você tem tanto de capital para desenvolver sua coleção, se vire, mas não, eu tenho que ver quanto tem de capital, eu tenho que fazer planilha, eu tenho que ter um controle financeiro muito grande. E outra questão também, que fazem muitos negócios darem errado e certo, é a questão da administração. Aos meus olhos, a gestão financeira é muito mais importante do que o dom para o negócio, porque você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, se você não souber gerir, o seu dinheiro não vai dar um retorno certo. Tem uma brincadeira que eu faço, que tem gente que tem a máquina de fazer dinheiro, mas gasta o dinheiro todo, que falta dinheiro para comprar papel e fazer dinheiro novamente. Então eu defendo também que todo curso superior ou no ensino médio deveria ter uma matéria de gestão financeira ali, para que seja um profissional da arquitetura, um profissional da odontologia, saiba gerir aquilo que ele vai gerar de dinheiro para... A gente sai da faculdade com conhecimento técnico, né? Só na hora da prática você não sabe. E olhe lá o conhecimento técnico, né? Muitas vezes depende mais do aluno adquirir o conhecimento técnico do que da própria instituição de ensino. E aí tem um livro bacana também que faz as pessoas, assim, pelo menos indica as pessoas pensarem de maneira fértil para o empreendedorismo financeiro, que é O Segredo da Mente Milionária. É um livro que ele dá exemplo de pessoas que têm um mindset, né? Um mindset é a forma de pensar. Ele dá exemplo de pessoas que estão acostumadas a viver no negativo, ou seja, ela ganha 50 mil no mês, gasta 60 e vai estar sempre vivendo negativo. No mês que vem ela ganha 100 e gasta 110. E aí ele dá exemplo de pessoas que estão acostumadas a gerir milhares de dinheiro, que é aquela pessoa ali que ganha 10 mil, guarda 2, 3, entre aspas. E tem também a cabeça das pessoas que são grandes financeiramente, que são os milionários e os bilionários. E no livro trata exemplo de todas essas pessoas, uma delas é Donald Trump, e aí fala que Donald Trump já faliu 2 vezes. Só que quando ele voltou a trabalhar, ele não ia fazer um negócio para ganhar 5 mil reais ou para ganhar um salário mínimo. A mente dele já estava condicionada a fazer negócios que gerassem milhões e bilhões. Então, isso é a forma de pensar do empreendedor, pensar grande e tirar essas crenças limitantes de trabalhar no negativo, não saber gerir o dinheiro. Então, são 3 pontos aí, eu diria: resiliência e persistência, né, que estão intimamente conectados, a questão da gestão financeira, que tem que ser bem redonda, e a questão do pensamento, de pensar como uma pessoa evoluída financeiramente e empreendedor, né? Todo final desse quadro a gente tem a pergunta polêmica. Eu vou te fazer 2 opções. Você vai ter que escolher entre uma coisa ou outra e justificar o porquê da sua escolha, certo? Beleza. Então, a pergunta é o seguinte: se fosse para você escolher entre manter os seus valores de sustentabilidade, minimalismo, positividade, os valores da sua vida na sua marca, e perder o nome da Caps, ter que criar outro nome, ou você escolheria manter o nome da Caps e se transformar em uma marca normal, com a alta produção, sem se preocupar com essas questões de valores, o que você escolheria e por quê? Eu diria que eu já estou fazendo isso. Assim, não acho, inclusive, uma pergunta polêmica, uma pergunta bacana isso daí, porque assim, eu comecei a trabalhar com essas questões de sustentabilidade, a questão da reutilização de matéria-prima, a questão de ficar procurando só produtos que fossem ali limpos, equilibrados ou o mais limpo possível para a minha atmosfera, e eu passei a perceber que isso era algo meio utópico. Só que a gente não pode deixar de buscar a utopia, porque a gente sempre vai estar querendo algo que não é
atingível, mas a gente sempre vai estar buscando e esse algo vai estar sempre um pouco lá na frente, a gente dá um degrau, pensa em algo maior e a coisa vai caminhando. Então, quando eu comecei a fixar muito nesses valores conceituais do minimalismo, da sustentabilidade, da reutilização de matéria-prima, eu passei a ver que economicamente não era tão viável, principalmente para a Bahia e principalmente para a Vitória da Conquista. E aí isso me gerou muita angústia, situações e pensamentos negativos. E aí eu passei então a pesquisar os meus concorrentes, entre aspas, que trabalham com a mesma linha que eu trabalho. E eu percebi que a questão da sustentabilidade em muitos desses concorrentes era só a questão conceitual também. Mas a parte comercial deles ainda estava seguindo esse segmento de moda suja, tradicional, de arquitetura suja. Estou numa pesquisa lá na Fainor para tingimento natural de tecidos e de paredes. Então isso ainda é um viés que está crescendo. Não dá para você crescer economicamente ainda sendo uma pessoa extremamente pura e longe de interferências, né? Aí eu passei a dar esse ar mesclado na Caps, até pelos próprios clientes, porque se eu tivesse num lugar, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um grande exemplo disso. Lá tem marcas que são extremamente slow fashion, extremamente minimalistas, extremamente atemporais, mas que conseguem crescer na realidade deles. Isso depende do sonho de cada um. O meu sonho é ter mais lojas, abraçar muito mais pessoas com o projeto Caps do que só as pessoas equilibradas ambientalmente. E para isso, entre aspas, eu preciso sujar um pouco a marca. Só que isso eu tento sujar e reequilibrar a todo momento. Se eu tivesse que abrir mão de tudo, eu sairia fora do projeto. Mas eu percebi que economicamente, financeiramente e na questão do conceito dá para alinhar. Então você preferia manter o nome da Caps para crescer como empresa e mesclar o tradicional? E mesclar o tradicional, a mão de obra tradicional, o tecido tradicional com o limpo. Isso foi até uma questão de discussão com o professor meu de odontologia. Teve uma época que eu estava tão assim enraizado nesses fatores. Eu sou muito de apaixonar pelas coisas, pelos temas, pelas pessoas, que às vezes eu fico um pouco cego. E aí eu tava na bad porque eu consumia uma garrafa de plástico, porque eu ia na padaria e pegava uma sacola. E aí o meu professor falou: velho, não se preocupe tanto com isso, porque você já está dando o seu retorno para a atmosfera, para a biosfera, para o meio ambiente. Porque a partir do momento que você vende uma camisa com 3, 4 garrafas PET no tecido dela, você está tendo um direito aí consciente de consumir um copo de plástico e jogar ele no devido local para ser reciclado ou descartado. E aí eu comecei a perceber isso, que economicamente o meu sonho é grande e que não dá para ter um sonho grande em esfera nacional levando só esse conceito. Então eu tenho que me apegar também à economia, porque eu percebi que isso estava me atrapalhando economicamente, a ter produtos só conceituais, a ter produtos só reciclados. Então eu tive que mesclar para poder crescer. Então nosso Papo Empreendedor foi isso. Felipe, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós estamos muito felizes por você ter compartilhado seu Papo Empreendedor com a gente, ter compartilhado sua experiência. Então nós da Arquicidade agradecemos muito por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, vocês foram pessoas maravilhosas comigo, entrarem assim, eu costumo dizer que isso aqui é mais minha casa do que a própria casa, e a energia e toda a atmosfera que foi feita nesse bate-papo para mim foi maravilhosa e estou extremamente grato, espero que dê certo e que isso sirva de conteúdo para que a gente alcance mais pessoas aí, né, com essa persistência e com esse trabalho bem feito. Beleza. Então toda quarta-feira o nosso Papo é Empreendedor. Você que assiste nosso canal, curta, compartilha, se inscreva, envie para os seus amigos. E meu nome é Brenda Novaes e se eu ajudei pelo menos 1% do seu dia, eu já cumpri com o meu objetivo. Perfeito, 100% aí. Massa. Obrigada. Obrigado.